Aleluia! Eu não quis ouvir porque eu estava no Mineirão. Eu não quis ouvir quando o João me chamou. Eu não quis ouvir quando o Francisco me chamou, quando o Márcio foi lá em casa cantar essa música aqui, ó, lá em casa, sobre tempestade, que foi o penúltimo louvor dele, e eu não entendia. O que aconteceu? Veio uma tempestade na minha vida. Aconteceu que a tempestade veio, se alguém, quem puder, tiver com a Bíblia e puder abrir em Lucas 8, veio uma tempestade que foi a perda dos meus filhos. Lucas 8, versículo 22 a 25. Quem achou aí, dá glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler na minha Bíblia, gente. Ela é linguagem atualizada e pode ser que não batam com a de vocês, mas o sentido é o mesmo, tá? A minha Bíblia, ela é nova, mas o sentido sempre é o mesmo. Glória a Deus. Lucas 8, versículo 22. Certo dia, a calma de uma tempestade. Certo dia, Jesus subiu no barco com seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus adormeceu, ele dormiu. E um vento muito forte começou a soprar sobre o lago. E o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos que ali estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram dizendo: mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo, e diziam uns aos outros: que homem é este? Ele manda até o vento e as ondas, e eles obedecem. Glória a Deus. Por que eu li essa passagem? Porque eu não tinha fé. Quando o João pregou, quando o Francisco pregou, quando Jesus me chamou, eu não tinha fé. E aqui diz, e deixou bem claro para mim, que o que me faltava era fé, porque quando você está com Jesus, eu achava que eu estava com Jesus, porque a primeira coisa quando um evangélico chega perto de você e fala assim: eu quero que você conheça esse Jesus que eu conheço, eu quero que você entenda o que ele tem para a sua vida. Você pega e fala: eu já conheço Jesus, ainda mais o católico. Não estou falando mal do católico, porque eu vivi 33 anos no catolicismo e eu respeito muito, inclusive até o padre Marcelo, que é um cara que ganhou muitas almas. Enfim, a primeira coisa que a gente faz é falar que já conhece Jesus. Eu falei: eu já conheço Jesus. Eu achava que eu conhecia, mas não conhecia. Mas você estando com Jesus, igual eu achava que eu estava, mesmo você estando na presença dele, você estando com Jesus, não quer dizer que você não vai ter tempestade na sua vida. Está bem claro aqui, ó, Jesus estava no barco, e a tempestade houve, os ventos houve, mas Jesus acalmou todos eles. O que eu tiro dessa palavra? Que você estando no barco com Jesus não significa que você não vai ter tempestade, mas significa que você não vai afundar. Afundar você não vai, porque Jesus está ali para acalmar o vento, acalmar a sua situação, acalmar a sua vida, tirar o seu vício. Ele está ali para te ajudar. Então, tempestade todos nós vamos ter, crente vai ter, principalmente quando é novato igual eu. A primeira coisa que acontecer comigo, eles vão falar assim: cadê o Deus dele? Não é crente agora? Mas não sabem eles que está escrito em Lucas 22, 25, que vai haver tempestade mesmo estando com Jesus. Mas você não vai naufragar, pode ficar sossegado, amém? Amém. Depois do sofrimento, de todo esse sofrimento, um dia eu resolvi e falei assim: eu vou numa igreja. Mas aí, o pastor João aqui tinha pregado para mim, que eu tinha falado para ele, para o Márcio, que eu não gostava muito dessa coisa de ir em igreja não, porque eu bebia, eu fumava cigarro, viu gente? Glória a Deus, eu nunca mexi com droga química não. Então eu falei assim: mas eu estou bebendo, eu fumo. O João falou comigo: vai bebendo, vai fumando, tem o chiquete de qualquer jeito. Ele não escolhe, ele não faz acepção de pessoas. E eu peguei e resolvi um dia e fui na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu fui na Lagoinha da Batista da Lagoinha. Era uma pastora André que estava pregando, e por ironia do destino boa, uma ótima coincidência, ele pregou assim no dia. Eu não me esqueço dessa frase: na igreja não é que não pode, você não sente vontade. Na igreja não é proibido nada. A única coisa que é proibida na igreja é pecar. Mas não é que não pode, você não sente vontade. E eu continuei indo na igreja mesmo fumando, mesmo bebendo. Mas
E consegui, com o tempo, me livrar da bebida, mas não conseguia me livrar do cigarro. Eu lembro que no dia do velório, inclusive da irmã do pastor João, eu falei com ele, me dá uma luz, porque eu não consigo parar de fumar. Você lembra disso? E não conseguia parar de fumar. Aí eu ouvi um testemunho de um rapaz que também era mais ou menos parecido com o meu caso. Ele bebia, ele fumava, conseguiu largar a bebida, mas não conseguiu largar o cigarro. E a inocência dele era tão grande que ele falou para a família e falou para a igreja, para os irmãos, que tinha parado de fumar. E ele era tão inocente na palavra, que é o que eu era também. Hoje eu busco muito mais a palavra, tenho um conhecimento mais profundo, glória a Deus. E buscando a palavra que eu fui entender essas coisas. Esse testemunho dizia o seguinte: o rapaz no meio do culto, igual estava nós aqui, saía para fumar. E o pastor falava com ele, pode ir fumar e voltar. Ele ia, fumava e voltava. Com o tempo ele falou com o pastor, parei de fumar, mas era mentira. Era mentira, ele não tinha parado de fumar. Ele estava fumando escondido da igreja, da família, dos vizinhos. Um dia a mulher dele chegou em casa, ele estava saindo do banheiro, ela sentiu o cheiro do cigarro e falou assim, você está fumando escondido. Ele pegou e falou, não conte ninguém para a igreja. Ela falou, por que não? Você acha que está escondendo da igreja, de mim, dos seus filhos? Mas de Deus você não está escondendo. Ele falou, o quê? Deus me vê no banheiro? Olha a inocência dele e o pouco conhecimento da palavra. Ela falou, vê, pois Deus te vê em todo lugar, então a partir de hoje eu parei de fumar. Aí ele não fumou mais, mas ele perguntou, Deus me vê no banheiro, tomando banho, tudo? Vê, no banheiro, em todo lugar. Não adianta você esconder as coisas do mundo. De Deus você não esconde, não tem jeito.